Vamos desligar o áudio. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Que bom esse domingo aí, todo mundo aqui se preparando, daqui a pouco para uma chuvinha que parece que vai cair aqui por São Paulo e todo mundo aí agradecendo a chuva que vem abençoar aí nossa comida, nossa terra, e a gente precisa dessa água e que ela seja bem-vinda e não cause muitos estragos para ninguém. Hoje, aqui na nossa ação catadora, nós vamos receber um convidado muito especial. Ele é professor visitante do Estrito Senso em Educação da Logos University, escritor e palestrante e militante LGBTQIA+. A nossa luz de todos os tempos, a nossa farol, a nossa líder, Tereza Felipe, que é mulher negra, catadora, adotou mais de 50 crianças e desde criança viveu nos mais altos índices de miséria. Sozinha, vulnerável e vítima de muitas violências, tornou-se catadora por sobrevivência quando ficou órfã. Hoje, aos 85 anos, dirige 2 projetos na Zona Leste e já beneficiou centenas de pessoas. E eu, Max Muck, sou ator, produtor cultural e escritor. Muito bem-vindo, Eduardo, muito bem-vinda, Dona Tereza. Bem-vindos aqui para você. Como vocês estão? Emílio, traz eles aí para a gente conversar um pouquinho e começar o nosso bate-papo. Olá, olá, tudo bem? Olá, Tudo bom? Bom dia para todas as pessoas. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia, bom Max. dia. Bom dia, gente, bom dia. O professor Eduardo, ele foi meu professor de pedagogia há uns 12 anos atrás, faculdade que eu ainda estou terminando, e agora ele é aí um militante LGBT, e ele também é candidato, também está em todas as frentes, é um parceiro muito grande aí de todas as nossas lutas. E aí eu queria começar perguntando para você fazer uma tradução muito simples para todas as pessoas que estão nos ouvindo, o que significa LGBTQIA+. Vamos lá, Max. As pessoas sempre perguntam bastante, né? O que significam essas letras e por que tantas letras? No primeiro momento, acho significativo falar que, assim, são muitas letras. Seria muito interessante que a sociedade já pudesse ter substituído todas essas letras pelo H de humano. Porque somos todes pessoas humanas e dignos de direito igualitário. Mas à medida que é necessário visibilidade para uma luta que busca representatividade, direito, a gente tem aí LGBTQIA+, e esse mais no final é muito significativo, né? Que são L de lésbicas, G de gays, bissexuais, transexuais ou transgêneros, queer, que seria um comportamento considerado, né, bem diferenciado no sentido de a pessoa pode performar socialmente do modo como ela achar que convém. Então eu posso ser um homem hétero, mas me apresentar socialmente com vestimentas de mulher. Eu posso ser uma mulher lésbica e ter um comportamento, né, um dia masculinizado, outro dia efeminado. Então depende muito das escolhas que eu faço e me apresento socialmente. O intersex, que na verdade era o que no passado era chamado de hermafrodita, e hoje é intersex, que a pessoa tem direito de viver e existir de forma intersex. O A, que é o assexual, né, as pessoas que não querem a prática do sexo, enfim. E o mais são os pansexuais, enfim, toda a diversidade possível em nível de comportamento em relação à sua sexualidade. E lembrando que sexualidade não faz referência direta à prática do sexo, mas sexualidade é desejo, é envolvimento, é afetividade e de identidade de gênero. Então eu digo que essas letras representam a dignidade para a diversidade. Olha que maravilha. Dona Tereza, a senhora conhecia esse vocabulário todo? É igual o Eduardo está falando aí, não precisaria nada disso se respeitássemos. Não precisava ter essas lutas. Essas lutas que a gente faz é por busca de direito. Se todo mundo respeitasse todo mundo, era bem mais fácil, sem se preocupar com que a opção sexual dele, ou ela, ou o ser humano em si.
Então, não precisava nada disso, seria bem mais econômico. A gente só respeito, né? Porque a gente constrói. A senhora que viveu já há bastante tempo, como a senhora viu a violência contra os homossexuais durante a sua vida, né? Como que a senhora lidou com isso na rua? Como que era essa vivência que a senhora teve? Existia isso já lá atrás? Era mais, era menos? Como que era? Já existia sim, mas na rua a gente respeita-se muito mais. Foi bem mais gritante quando a gente começou a participar dos movimentos. Os movimentos populares, como eu gosto de observar as coisas, eu ficava para cuidar do terceiro, da terceira classe. Então, primeiro tinha o banheiro dos homens, tem os homens, pode usar a qualquer hora. Tem das mulheres, pode usar a qualquer hora. E os homossexuais, esse pessoal, vai usar que hora? Pai, não, deixa que eu faça esse horário e eu cuido. Então, isso no movimento, foi no movimento, pelo menos dos catadores mesmo, eu só ia mesmo nos eventos para ver que eu quase não apareço, não gosto de aparecer. E eu sempre ficava com esse grupo de pessoas que eles não... Então, pode deixar esse grupo comigo, que desse grupo eu cuido. Então, por isso que eu falei, a falta de respeito, a falta de ser humano. Então, não entra, um banheiro está lá escrito, banheiro das mulheres, só pode entrar as mulheres. Tá, banheiro dos homens, só pode entrar os homens. Bom, esse banheiro das mulheres vai ser liberado a partir de tal hora, vai entrar todo mundo. Então, esse banheiro seria liberado a partir da meia-noite, 1 hora, que todo mundo já teria usado. Porque nos nossos grupos populares, sempre tem todo mundo, né? E a falta de respeito eu via aí. Porque eu ficava com o último período, que aí eu ia ter que liberar os banheiros para esse pessoal. Não, é. Agora, na rua, não. Na rua a gente se integra, na rua a gente conversa sobre tudo. Não tem nada mesmo, né? Não tem nada organizado, a gente organiza todo dia, toda hora, em todo instante. Nossa, Max, então as pessoas não tinham direito... Oi, pode falar, professor Eduardo. Se você me permite, olha, a fala da dona Terezinha me emocionou, inclusive, né? Porque, olha, até hoje, a questão do banheiro é motivo de discussão, inclusive dentro do espaço escolar. Dentro do grupo LGBTQIA+, as pessoas que mais sofrem violência física e simbólica são as mulheres transexuais. São pessoas que nasceram homens, dona Terezinha e Max, e no decorrer da vida se sentiram e se descobriram mulheres. E aí elas adequam o corpo ao pensamento. E existe toda uma discussão, sabe, muitas vezes na escola ou em banheiro público, se essas mulheres chamadas transexuais, se elas podem usar o banheiro ou não. Então, a violência ela já começa a partir do momento que as pessoas começam a decidir se pode ou não. É uma violência emocional, inclusive, contra essa população. Então, quando a senhora falou essa questão do banheiro, me veio muito forte, porque isso ainda acontece hoje. E muitas vezes dentro do espaço escolar, que deveria ser um espaço de acolhimento e de afetividade positiva, né, de carinho, de respeito. O exemplo do respeito poderia vir da família e da escola. Nossa, eu vou até pedir para Marília me lembrar, se eu não, da série que a gente assistiu esses dias na Netflix, sobre uma trans. Você deve saber o nome da série, Eduardo, que fala justamente desse aspecto do banheiro. E como isso é normativo, né? É incrível, porque nas nossas casas é tão engraçado. Por que no espaço privado, normalmente na nossa casa, a gente só tem um banheiro e usa todo mundo, homem, mulher, né? E quem estiver na sua casa. E quando chega num outro espaço, não social, essa coisa pega tanto, né? Por que as pessoas têm essa agressividade a quem não tá nem aí para você, né? Ou seja, você quer agredir alguém, mas esse alguém nem sabe que você existe. Não tem nem... É indiferente. Eu queria que vocês me explicassem um pouco essa questão, por que vocês acham que a homofobia, muitas vezes, gera essa violência mesmo. Matam pessoas só porque acham que ela é gay. Às vezes só porque acham, às vezes a pessoa nem é, né? E nenhum casal lá de héteros, pai e filho, que acharam que era gay, espancaram os dois. Nem eram. Então, por que vocês acham que tem essa violência?
Fala aí, professor, eu estou ouvindo. Quero ouvir. Quer que eu fale primeiro, dona Terezinha? Quero que Então, você fale olha, primeiro. Max e dona Terezinha, sabe, essa agressão que houve entre pai e filho, que estavam abraçados, se eu não me engano, foi num rodeio anos atrás, tem a ver também com a homossexualidade, né? Porque, olha só, embora ali fosse uma relação de pai e filho, a afetividade mostrada era entre dois homens. E dentro dessa concepção machista de sociedade, homem não deve ter uma relação afetiva, né? E aí vem a brutalidade, inclusive, contra a mulher, autorização, tantas de violência contra a mulher, e nunca com outro homem. Seja na relação de paternidade, seja na relação afetiva amorosa, no sentido de sexualidade e casamento, por exemplo, de união afetiva, como disse Papa Francisco. Então, a agressão a essas duas pessoas que estavam abraçadas, embora fosse pai e filho, também se vincula à história de ódio em relação à diversidade sexual e de identidade de gênero. Por quê? Dois homens abraçados, ainda que as pessoas soubessem que era pai e filho, talvez provocasse um estranhamento, porque a sociedade está desacostumada a entender que existem pais que são tão afetivos quanto as mães, e que os pais, os homens, precisam ser educados pelas famílias, pela escola, pela sociedade em si, pela mídia, como pessoas que estabelecem relações significativas com o ser humano, né? O pai não vai amamentar a partir do seio, mas ele amamenta com a mamadeira, ele pega no colo, ele deve também abraçar, ele deve brincar, ele deve levar para passear, ele deve beijar no rosto, na testa, na mão, no corpo inteiro. Porque essa relação deveria ser ensinada tão magnífica quanto a relação da mãe com seus filhos. Então também existe violência de mãe contra filho, mas isso não é tão relatado, isso não é tão evidente. Então é preciso pensar nessas possibilidades. E ainda há, assim, né, o ódio contra os homossexuais, só para entender, também não é contra o homem, mas é contra a mulher. O ódio contra a mulher é histórico. Por quê? Quando se fala de homossexualidade, existe o imaginário de que esse homem se desloca para o espaço do feminino. Então ele não assume a sua postura máscula, ele não assume perante a sociedade aquilo que o patriarcado quer. Então, na verdade, toda agressão contra um homossexual também é uma agressão contra a mulher, no sentido de, olha lá, é a bichinha, é a gayzinha, é a mulherzinha, é o viadinho, que escolheu, dentro dessa representação social enganosa, né, se deslocar do universo do masculino, que é historicamente privilegiado, para o universo do feminino. Então, a não aceitação tem muito a ver com ódio em relação às mulheres. Então, mas eu acho que você caiu aí, Márcio. Tá dando para ouvir, Max? Não, eu não tô. Será que ele está ouvindo a gente, dona Terezinha? Eu não estou ouvindo ele, não. Eu também não. A senhora está me ouvindo? Tô ouvindo. Aqui, pronto. Voltou. Pronto. Conseguiu ouvir? Voltei. Não. Sim. Eu não tô. Pode falar, dona Terezinha. É com você. Ah, tá. Agora é comigo, né? Tá bom. Por isso que eu sempre falo, as coisas, às vezes, o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais confuso na nossa cabeça, principalmente na minha, da idade, né? Também, talvez. Mas eu acho que tudo isso é a educação, é a família. Se agora o Papa está voltado para esse tema, que já deveria ser discutido há muito tempo, não deveria ser vergonha, não deveria ser encoberto, não deveria... Porque na minha casa, onde eu fico com os meninos, com as meninas, que agora já estão todos grandes, mesmo onde eu passo, a gente conversa de tudo. A gente conversa tudo. Principalmente o amor e o respeito. Daí para frente a gente conversa tudo. 3 anos, o menino, a criança já sabe o que quer, já sabe o que fazer. E eles não entendem ainda o sexo. Eles não entendem. Por isso que lá na casa, no nosso projeto, quando eu tinha as crianças pequenas, tinha-se 2 banheiros. Mas não era para usar um banheiro menino, um banheiro menina. É porque muitas vezes tinha muita gente precisando tomar banho na mesma hora para ir para a escola, então ia todo mundo tomar banho para ir para a escola.
6 anos, vai todo mundo para o banheiro tomar banho, para ir para a escola. Então, tinha que ter 2 banheiros. Mas não para dividir, esse é de menino, esse é de menina. Mas chega na escola é diferente. Chega na escola, eles já vão saber, não, esse banheiro eu não posso, é de menino. Esse banheiro eu não posso, é de menina. Então, em casa, eu acho que a educação tem que ser formada em casa, né? Aí a gente tem que ser feito em casa. Opa, dá não ouvir agora? Tô ouvindo? Então, isso tem que ser feito. Continuar. Deu uma travada aqui, mas pode ir. Isso tem que ser feito em casa, né? Essa convivência nas famílias. Ainda bem que está bem aberto esse tema, esse casamento aí, isso não precisava nem estar agora no tema. Já deveria existir há muito tempo com as famílias. As famílias é uma família, não importa o que ele vai ser, mas ele faz parte da família. Ele vai ser sempre da família. Então, isso está muito bom, esse tema que você falou agora, que eu estou sem televisão, estou sem ver nada, né? Estou sem assistir nada. Mas é muito interessante, tá? Discutindo sobre isso, sobre o respeito e trazer à tona mesmo tudo que tem que ser feito. A união tem que ser união. Estável. E a família. Então é isso. Olha, bonito Max. Só para a gente já falar mesmo, que vocês já comentaram, a fala do Papa, ela pode mudar o que a partir de agora? O que vai ser só mais uma fala para usar de bandeira? Ou na prática, essa fala vocês acham que vai repercutir em alguma coisa mais positiva? Já está repercutindo, né? Da gente estar nessa live já falando e provocar todo mundo a falar, e agir, e respeitar e fazer valer essa fala. Então, a partir de agora, acho que já está, o pessoal já vai parar para pensar um pouquinho mais. Ô, Max, agora eu entendo por que você tem tanta admiração pela Dona Terezinha, e eu queria dizer assim, eu estou emocionado aqui, eu estou sendo sincero, porque, assim, sabe, ver crianças reagindo à questão da união homoafetiva de forma tão natural, vendo a Dona Terezinha com 85 anos de idade falando dessa forma, eu acredito que, assim, sabe, a sociedade, ela tem possibilidade de mudança, né? Porque tudo que ela viveu e tudo que ela está dizendo hoje funciona como exemplo para as pessoas refletirem. E unida à voz do Papa, isso provoca uma mudança, porque ela falou, a gente está falando sobre isso hoje, então já é uma mudança, né? Mas a Igreja Católica, ela sempre foi muito tradicionalista. E desde a época em que eu frequentava o seminário diocesano em Mogi das Cruzes, nós esperávamos um Papa africano ou um Papa latino-americano. Por quê? As mazelas, as diferenças socioeconômicas, a política latino-americana e de África traria na voz dessa pessoa uma voz mais consciente do que o povo precisa. Quando eu falo povo, eu falo de povos. Os povos originários, a comunidade LGBTQIA+, as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E o Papa Francisco tem se mostrado uma pessoa muito humana, no sentido de humanizar o discurso da Igreja Católica e pedir que as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, não esse Jesus Cristo que foi europeizado, né? Europeizado, mas esse Jesus Cristo que foi um pregador a favor do direito humano. Então, quando ele diz que as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família, elas são filhas de Deus e têm direito a uma família, ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. O que precisamos é criar uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente contemplados. E o Papa Francisco diz que defende isso. Ele diz para as pessoas que são católicas, não é só tolerar e respeitar. Amar é muito mais do que isso. Amar é reconhecer. Reconhecer o outro como semelhante, apesar das diferenças. Então, as pessoas que são muito tradicionais em seus pensamentos, quando o Papa diz isso, ele está dizendo, não, ser homossexual não é pecado. Ser homossexual não é feio. Ser homossexual não está condenado ao inferno.
ser homossexual é ser filho de Deus, dentro daquilo que o cristianismo propõe, porque no candomblé, na Umbanda, nunca houve condenação à homossexualidade. Né? Mas a Igreja Católica, o cristianismo, sim. E aí ele propõe o acolhimento. Olha que coisa. E é importante, né? Eu vejo o Papa Francisco como uma voz de bom senso e muito relevante nesse momento, né? Para nossa saúde, para nossa vida, porque imagina se a gente estivesse com um Papa que tivesse aí optando pelo discurso da intolerância, né? Já com governantes que gostam desse discurso da intolerância. Eu acho que eu fiquei muito feliz de saber disso. É uma demonstração realmente de que o mundo vai ser melhor. Para mim, eu acredito muito que é uma fala que coloca uma maioria ocidental dentro de uma consciência. Olha, as pessoas têm direito à união estável sem julgamento, né? A gente não deve julgar as pessoas, elas têm direito, elas são, humano, a gente não precisa se comprometer e prejudicar. Inclusive, né, facilitar as adoções. A gente fez aqui uma live com a dona Terezinha e o Du sobre adoções, que a gente falou que tem só 5.000 crianças para serem adotadas hoje, sabe? Em plenas condições. No total, ainda em trâmite, quase 40.000 crianças. Se a gente liberasse, facilitasse essas adoções, talvez a gente não tivesse mais crianças para serem adotadas. Né? É tanto problema que esses preconceitos nos geram. E essa live, e esse projeto que a gente está aqui hoje, o professor Eduardo nos presenteando com a sua sabedoria, chama-se Ação Catadoras. A Ação Catadoras está passando o nosso linkzinho aí embaixo. É uma ação para a gente apoiar os projetos da dona Terezinha e da Mara Sobral. Como que você vai ficar sabendo desses projetos? Você apoia a Ação Catadora, você recebe um documentário, né? Recebendo esse documentário, você vai conhecer um pouco mais a vida delas. E a gente pede para divulgar o site, contribuir. Tem contribuições a partir de R$10. Você pode ir pelo PagSeguro, pelo PayPal, boleto. E a gente está procurando mais meios aí de você conseguir fazer colaborações. Essas colaborações vão conseguir montar e estruturar projetos que ajudam muitas pessoas, né? Não é simplesmente para a dona Mara e para a dona Teresa. É para toda uma comunidade. A Mara tem uma cooperativa na Zona Sul, a dona Teresa tem uma casa onde ela recebe várias pessoas. A gente falou muito disso na live anterior para a dona Teresa, das pessoas que ela recebe nessa casa. E eu tenho mais um pedido. A dona Teresa, atualmente, ela pode até falar, né, dona Teresa? Ela está num espaço isolado, diferente dessas casas, por conta do isolamento social, da idade dela. E nessa casa, ela está sem TV e sem um computador para fazer as lives. Então, a Marília foi com o computador até lá, para a dona Teresa hoje estar na live. Conta um pouquinho, dona Teresa, e isso é um pedido para, se alguém tiver uma televisão, tiver um laptop, um computador com câmera que possa doar, a gente está aceitando. Então, vamos lá. É porque tudo acontece quando tem que acontecer, né? Nada é por acaso. Porque a gente veio para cá, eu vim para cá, eu estou em Santana do Parnaíba, viu, gente? Eu gosto que todo mundo saiba o meu endereço. Como o Alexandre, dos meninos que me acompanham, fala: a senhora pode estar quieta, mas parada a senhora não vai ficar, que a gente vai te provocar sempre. Então, eu estou aqui em Santana do Parnaíba, estou com um projeto aqui com esses meninos políticos, para a gente estar fazendo um projeto bom aqui, e estou Tereza, né? Estou aqui em 2 cômodos, isolada, porque por respeito ao próximo mesmo, porque se eu for ocupar um leito, vai faltar para alguém, né? E se eu posso ficar isolada, por que não ficar? Se eu não preciso ir para a rua, para que isso? Então, eu estou isolada por isso. Então, que eu não tenho televisão, eu não tenho geladeira, melhor, eu não tenho nada. Aqui, né, só tenho o fogão, tenho a cama, mas estou isolada e estou bem. Né?
Porque eu sabendo que todos estão bem, também eu vou ficar bem. Mas se eu tiver, assim, a geladeira, que eu também não tenho, viu, Marcos? Nas outras casas tem, que eu saio e deixo tudo lá, eu não carrego nada, só carrego eu. Né? Onde está a casa de acolhida, lá tem. Mas aqui onde eu estou isolada, eu não tenho. Nem televisão, nem geladeira, e muito menos o computador, né? Então, tudo isso aí vai poder ajudar. Mas tem o calor humano da comunidade. Todo mundo passa, vem me ver, pergunta como eu estou. Né? Isso aí é tranquilo. Tá bom, gente? Mas é isso aí, é um pedido. E conheça mais um pouco a nossa história, minha e da Mara, contribuindo aí com um documentário, que foi difícil eu querer publicar, viu, minha vida, que eu nunca quis, só por respeito ao Max mesmo, a Marília, demorou, pergunta pro Max como foi difícil. Só concordei, que não, deixa eu concordar, né? Mas aí que eu não gosto de falar de mim, da minha vida, que eu acho que é uma vida comum, igual de todo mundo. Só tive a responsabilidade de educar essas crianças. Né? Criar mesmo quem cria é Deus, e as mães, as genitoras não tiveram condição de ficar, então ficaram comigo. E hoje eu estou na 4ª geração. E outra coisa, viu, gente, falando aí já voltando à nossa conversa, eu tenho 3 rapazes que nasceram meninos, né? Um deles é homossexual, aí ele disse, vó, eu nunca vou ter filhos. Eu falei, mas você é meu neto, e daí? Não importa. Tem o outro, Luiz Henrique, que vai ser padre. Está estudando, vai para o seminário, agora em fevereiro, vai ser padre. E tem outro lá em Goiás, que é pastor. Mas falam comigo todo dia. Falei, vocês quando nasceram, mas eu continuo sendo a avó de vocês, eu estou aqui. Porque muitas vezes eu tenho que deixar os meninos com as vó materna, paterna, alguém me ajuda a cuidar aí, né? Aí eu saí deixando os meninos. Então, tem essas 3 pessoas aí, que quando nasceram eu fui visitar, e eram meninos. E para mim são meninos. É eles. É a vida deles que importa. Então, o que é homossexual hoje, a primeira coisa que ele falou foi comigo. Foi, está acontecendo isso. Vai, que aconteça, que seja bem-vindo. Bora falar para todo mundo. Bora falar para a família inteira. A senhora fala, vó, eu vou falar para a família inteira. E o outro também que resolveu ser padre. Aí o Luiz Henrique, o Marcos até conhece. Aí ele teve uma crise. Mas ele teve uma crise, ficou nervoso, teve que tomar remédio controlado. Falei, não, você que não está querendo falar para todo mundo o que você quer ser. Você abre essa boca logo e fala o que você quer ser padre, simples assim. Rápido, tem que falar, tem que conversar, tem que se assumir. É isso. E, nossa, dona Tereza, que maravilha, né? Eu acho que aprender essa naturalidade de viver é uma coisa que é de uma grandeza imensa. Eduardo, você assistiu já o documentário? Você já entrou no nosso site? Teve tempinho para ver ou ainda não? Não assisti ainda, Max. Mas tenha certeza que eu farei isso. Não tenha dúvidas. E se você me permite... Fala, por favor. Pode falar. Não, e se você me permite, eu queria falar muito para as pessoas que estão acompanhando, e a dona Terezinha, sabe, o que eu fui aprendendo com a vida, né? Família é qualidade de relação. Então, quando a gente estabelece essa qualidade de relação, de acolhimento, de entendimento, de amorosidade, isso é família. E você falou sobre a adoção, Max. Eu e o meu companheiro, nós estamos habilitados para adoção. A gente só está aguardando a chegada aí. Então, eu costumo dizer, nós 2 estamos grávidos, esperando, né, o nascer do nosso filho. Porque filho nasce quando chega. Se vai chegar de forma biológica, por meio do parto ou por meio da adoção, ele nasce quando chega. É isso aí. Que bonito isso, muito bonito mesmo. Tô até arrepiado aqui de tantas coisas boas. Agora, eu tô querendo, ainda, eu acho que esse nosso tema da homoafetividade, ele é tão amplo, né, que a gente podia fazer umas 15 lives sobre ele. Mas vamos falar só um pouquinho do outro assunto. Queria saber se na sua experiência lá na Logos University, e você sabe alguma coisa de como é a coleta seletiva nos Estados Unidos? Se você já teve um pouco,
contato com a arte e a reciclagem, com os coletores, os catadores, através lá nos Estados Unidos? Tá, olha, uma das referências em nível de coleta seletiva é a cidade de Orlando, né? Por quê? Eles têm dias específicos para coletas, os moradores precisam colocar determinado tipo de resíduo, porque é muito significativo que as pessoas entendam que o resíduo se torna lixo quando ele é descartado de forma errada. Então, tudo que se produz, na verdade, qualquer material, é um resíduo. Na medida que você descarta esse resíduo de forma inadequada, ele se torna lixo. A gente pode pensar, por exemplo, aqui na realidade do Brasil, e isso é algo que me preocupa muito, muito, muito mesmo. Sabe, Max? Por exemplo, final de feira, você tem ali alimento, resíduo orgânico, né? Quando é jogado no chão ou na caçamba, se torna lixo, fica contaminado. E ainda assim, algumas famílias vão na caçamba ou vão no chão coletar aquilo que pode servir como alimento. Então, olha só, o que é alimento se torna lixo porque se contamina. O plástico pode ser reciclado, mas não é. Se torna lixo, entope boca de lobo, entope bueiro, vai para o rio, para as lagoas, se torna lixo. Leva algumas espécies à morte e etc. O que era um resíduo que poderia ser reciclado se torna lixo, se torna um mal para a humanidade. Então, para entender, né, a cidade de Orlando é uma referência porque ela faz a coleta seletiva. Então, tem o dia de você colocar ali naquela caçamba determinada, né, o resíduo de madeira, o resíduo papel, papelão, o resíduo de plástico, o resíduo de vidro, os resíduos orgânicos. E essa coleta é feita e levada para determinados destinos que fazem a sua reutilização ou a sua reciclagem, porque existem diferenças. Reutilizar um resíduo é uma coisa. Reciclar um resíduo é transformar essa coisa em matéria-prima, não é? Ou em um novo produto, de forma industrializada. Reutilização é você pegar um resíduo, por exemplo, uma garrafa PET, você faz um trabalho de escola, então você reutilizou. Agora, se eu transformo essa garrafa PET, por exemplo, em uma fibra que vai ser industrializada, e a partir daí eu faço uma camiseta com fibra de garrafa PET, então eu fiz o uso, eu fiz a reciclagem. Compreende? Mas também é importante a gente pensar, né? Existem outros estados e outras cidades, né, estadunidenses, que fazem uma coleta de resíduo de forma responsável. Mas também é importante a gente pensar que os Estados Unidos é um país onde mais se produz lixo. E talvez por isso também a população comece a pensar que, se ela consome, né, esse resíduo, essa embalagem, esse produto, ela também tem que ter consciência da responsabilidade, não do descarte, mas da transformação. Entende? Quando a gente fala, por exemplo, né, de catadoras e catadores, eu penso muito numa questão que a gente precisa refletir a respeito. Porque, na verdade, os catadores e as catadoras fazem um trabalho que o Estado não faz, que é exatamente selecionar o resíduo. Então, algumas pessoas, mesmo aqui onde eu moro, na Zona Leste, né, reclamam, mas abriu lá o saquinho de lixo para retirar. É saquinho de lixo mesmo, que foi descartado pela família. Mas para o catador e para a catadora, aquele é um resíduo. Material reciclado, reciclável. Então, quando ele abre aquilo, ele faz o trabalho que a família não fez, que o Estado não faz, que a cidade não faz, que é separar o resíduo segundo o seu direcionamento. Então, são pessoas que exercem uma função cidadã e de responsabilidade social que precisariam ter, sabe, da administração pública, respeito, atenção, entende? E suporte. Uma coisa aqui. É possível pensar no modelo de Orlando? Claro que é. Numa cidade de São Paulo, é.
Mas é preciso também educar para a sustentabilidade, né? É preciso educar para a consciência ambiental, que faz parte da sustentabilidade, e é preciso que as pessoas tenham consciência, em primeiro momento, que se vai gerar lixo, se eu não tenho consciência do que é resíduo e eu gero lixo, é melhor que não se consuma. Evitar o consumo em primeiro momento, porque aí a responsabilidade é toda da empresa, da indústria que produziu aquilo. Mas se é inevitável consumir isso que vai se tornar lixo, que seja reconhecido pela população como resíduo. E a partir disso, se fazer não é nem descarte mais, então, seria o encaminhamento para reciclagem ou para reutilização. Então é muito importante também a gente pensar no vocabulário usado dentro da escola. Não é nem descarte, você não está descartando, você está encaminhando para reutilização ou para reciclagem. A cidade de Orlando, a população em si, começa a ter consciência desse encaminhamento. É por isso que funciona. Porque ele já enxerga nesse material não mais lixo, mas resíduo. Não descarte, mas encaminhamento. E começa a entender a diferença entre reutilização e reciclagem. Eu não sei se ficou... Ficou perfeito. Nossa, que a senhora achou? A dona Terezinha, que é especialista no assunto, mas eu achei a explicação que dia que vai trazer para cá esse modelo? Né? Quando que vamos começar esse modelo? Porque já está atrasado, viu? Porque aqui é tudo diferente, é tudo difícil, complicado mesmo, né? Max, e sabe, dona Terezinha, se a senhora me permite... Certo. Se fosse possível, sabe, uma conscientização coletiva de quem exerce a função de catador e catadora, de que os municípios têm uma dívida moral com o trabalho que é desenvolvido por essas pessoas, porque é um trabalho. Onde estão os direitos trabalhistas? Onde estão os direitos trabalhistas? Porque se você faz um trabalho que é em benefício de todo o município, esse direito trabalhista precisa ser reconhecido. Porque quando a pessoa adoece, e ela não vai exercer essa função nas ruas da cidade, quem a remunera? Quem o remunera? Quem o acolhe? Quem a acolhe? Então, é preciso pensar em políticas públicas de reconhecimento, né, da ação dos catadores e das catadoras como trabalho amparado, trabalho remunerado. Porque, na verdade, o cumprimento dessa função, ele ocupa o espaço que o município, que deveria ter responsabilidade, não ocupa e não faz. Professor Eduardo e dona Tereza, é muito importante a gente perceber que essa história da logística reversa não tem começo, nem meio, nem fim, né? Esse processo não tem meio, não tem começo. Nós somos um eterno ciclo, um eterno círculo. A gente tem até uma exposição chamada Reciclos por isso. Quando você separa os seus resíduos em casa melhor e a prefeitura pode retirar ele melhor, o ciclo funciona melhor. Então, cada ação, cada passo de cada um qualifica a nossa qualidade de vida. Agora, daqui a pouco começa a chover aqui em São Paulo e quem tem uma hortinha fica feliz e quem tem um carro fica preocupado, porque começa a ter risco de enchente, começa a ter risco de alagamento. Tem gente que a essa altura ouviu o trovão, já deve estar levantando as coisas do chão, colocando coisas em cima dos móveis, já para não perder, né, se já não perdeu na enchente passada. E quando você está falando, professor Eduardo, desse cuidado, dessa dívida moral, tem também a consciência da logística reversa, a consciência ou da logística ampliada. Porque os catadores, eles pegam cada latinha que está no chão. Eles não ficam discriminando o material, que nem grandes empresas discriminam material, só pegam um tipo de material e alguns eles nem pegam. Então, as últimas enchentes dos últimos anos é também um trabalho de diminuição dos catadores. Diminuindo os catadores, a gente passou a ter mais enchente.
quando você tentou criar megacentrais, tentou criar grandes lugares para processar um material que não era mais aquele artesanal, ou aquele que o catador vai pegando aos poucos, a cidade começa a piorar. Então, quando você investe nessa coleta, que é uma tecnologia que a gente já desenvolveu, a gente se previne saneamento básico, epidemias, diminui a criação de pequenos lixões nos bairros. Então, antigamente era muito mais comum você ver um terreno virar um lixão, né? Era muito mais comum você passar num bairro, principalmente na Zona Leste. Eu lembro bem, a cada comunidade tinha uns 2, 3 terrenos baldios, que era um tremendo lixão. Então, os catadores foram diminuindo, criando um benefício social, ambiental muito grande, né? Remunerar bem e reconhecer essa profissão é uma questão vital. Uma questão vital para a sociedade, para a cidade, né? Eu concordo. Eu concordo. Sabe, Max, o Brasil ainda trabalha com um conceito de educação meritocrática, né? Eu estava falando com o reitor da universidade na qual eu trabalho, o professor Gabriel Lopes, e nesse sentido a gente pode falar um pouco sobre a universidade livre que se desenvolve nos estados dos Estados Unidos. E que não se relaciona mais conhecimento com certificação. Aqui a gente tem etapas a serem cumpridas, e é muito difícil para a cultura do brasileiro, nesse momento, entender que o saber fazer não passa, muitas vezes, pela necessidade de um diploma ou de um certificado para ser pendurado na parede. Mesmo porque titulação não garante sabedoria. Titulação, às vezes, garante conhecimento técnico, mas a vida também garante conhecimento técnico, né? Então, a titulação, ela certifica. Agora, não significa que uma pessoa com titulação ou sem titulação tem menos ou mais sabedoria. A sabedoria vem da leitura que a gente faz do mundo, do contato com o outro, do dia a dia, da vida em si, da existência. É isso mesmo. Nós tivemos muitos papas com a mesma formação. Por que um tem um discurso, uma narrativa mais humanizada e outros não? Porque a sabedoria depende da leitura que a gente faz, inclusive da dor do outro. Eu não preciso sentir a dor do outro na minha pele para entender, eu não preciso viver essa dor para entender como ela é, para ter empatia. E isso é sabedoria. Perfeito. Eu tenho defendido, eu não me lembro, o professor Eduardo me chamou para fazer uma live com ele, já faz algum tempo. Eu não lembro se eu falei isso na sua live, mas eu falo isso em algumas outras lives quando me chamam para falar de educação. Eu tenho diferenciado e militado para que a gente passe a diferenciar inteligência, escolarização e educação, né? Está muito ligado também ao que você está falando da certificação do saber fazer. Então, inteligência, o matuto do mato que nunca pisou numa escola, mas sabe fazer uma canoa no pau, né? Sabe fazer um moinho de farinha, sabe construir a própria casa, ligar a luz, pescar com bambu, e sabe fazer o fogo, e sabe sobreviver, e sabe cuidar da sua comunidade, tem muita inteligência, né? Ele tem muita inteligência. Ele pode não ter zero escolarização, né? E educação é o seu trato com a sociedade, é a sua capacidade de conviver em civilidade com a sua comunidade. Então você pode ter muita escolarização, 1 quilo de diplomas na parede e ser extremamente mal educado, e tratar mal as pessoas, e não saber conviver, e não ter nenhum trato, né? Até achar e ser tão pouco inteligente que acha que o fato de ter muito diploma na parede te dá direito de ser mal educado com quem tem menos diploma. Sim. O que é um sinal de pouca inteligência. Então, a gente precisa realmente repensar políticas públicas a partir disso, né?
e qualificar melhor as pessoas e dar oportunidade para quem já faz. Porque essa privatização que está acontecendo no sistema também é uma política de branqueamento. No Brasil, desse racismo estrutural, todas as privatizações tiraram emprego de pessoas negras e oportunidade de pessoas negras. A privatização que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo do sistema de coleta seletivo prioriza a concentração de riqueza na mão dos brancos e retira da mão da maioria de mulheres negras e homens negros catadores a sua mínima sobrevivência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não quero fazer uma demonização de tudo e qualquer tipo de privatização, mas a gente tem que ter esse olhar, porque historicamente o Brasil passa conservador e conservando a sua miséria, sem dar oportunidade para quem faz ganhe pelo que faz. E a live que nós fizemos me fez refletir muito. Eu fiquei muito reflexivo com as suas falas, Max. Você ensina muito. Você é de uma sensibilidade, de uma inteligência, assim, que provoca a nossa reflexão. Eu precisava falar isso porque é verdade. Depois da nossa live, eu fiquei muito reflexivo. Então, gente, porque a gente começa a falar do catador, né? No caso, eu represento 2 movimentos: população, situação de rua, e os catadores, porque assim quiseram, não eu que quiseram. Porque tanto a população de rua, que a gente fala muito pouco, é nada mais do que também catador. Inclusive, a gente aqui em São Paulo, vamos ver se a gente agora, viu, gente? Aí nós, pensando bem, a gente está para renovar tudo, para mudar tudo, então vamos ver se a gente coloca pessoas que vai falar com a gente sobre as leis que já tem lei. Só que falta ser cumprida, ser respeitada. Tanto da população de rua, que a gente briga muito que não tem população de rua, que na rua não passa, que passa o carro, é da calçada, né? O pessoal é na calçada que fica, e à noite é uma briga só com os lojistas, né? Com as confecções. Porque quando fecha as confecções, as lojas, as fábricas, aqueles sacos pretos de retalho vai tudo para a calçada. Então, quem tem mais direito? A calçada? Será que somos nós, o povo de situação de rua? Ou são o pessoal das lojas que está tirando aqueles restos de tecido, que ninguém fala do tecido, da reciclagem de tecido, porque só é colocada na noite. Quando fecha-se os comércios, fecha-se as fábricas, fecha-se as confecções, aí vai tudo para a calçada. Aí o catador, a população de rua, não tem onde ficar, porque já está cheia com aqueles sacos na rua, na calçada. Viu? Então tem que começar a discutir também essa população. E esse jornalismo aí dando voz para a gente é muito bom, porque a gente, quando está falando, a Marília veio para cá para me ajudar, outros estão aí se ajudando, muitos outros não têm como ter contato a essa live. Por exemplo, eu sempre falo, o meu público é invisível. O público que eu trabalho, no qual eu faço parte, somos invisíveis. Por exemplo, quando eu saio daqui, agora não, né? Que agora eu não estou saindo, porque por isso que eu escolhi esse horário para a live, que eu saio muito à noite, eu sou noturna. Eu gosto de estar na rua à noite. Lá na Cracolândia, lá no centro, qualquer lugar que eu tiver, eu estou à noite. E ninguém vai ter acesso a essa nossa live. A não ser nós mesmos, que vamos passar por aí e vamos começar a observar mais o que está acontecendo na nossa volta. E quando a gente fala do catador, da catadora, a gente tem que falar também da rua. Porque é tão gritante quanto. Por isso eu passei um tempo na rua para poder comprar lá a casa que é dos meninos, das meninas, minha que não é. Então, gente, a gente tem que olhar bem, que a gente é invisível, tem um público invisível, que não produz, que não somos donos dessa produção desenfreada aí. E nem muito menos do consumo. A gente só na rua come o que tem. Hoje mesmo, sábado e domingo, não tem nada na rua para o pessoal comer. Não tem nem um pingo de respeito. Não tem nada. Sábado e domingo é um dia que ninguém tem nada. Na semana ainda se abre os bares, restaurante, alguma coisa. E tem que começar a pensar também sobre isso, viu, gente? Catadora, eu sou catadora, mas também sou rua.
São moradores em situação de rua. E esse público não tem voz. E existe muito resíduo têxtil. Uhum. Dona Teresa, abrindo nossa mente, né? Porque, além de tudo, a gente não olha para essa condição de todos os tipos de resíduo, né? O José Adão, do MNU, Movimento Negro Unificado, está dizendo aqui, professor Eduardo Campos, a revista Exame em 2010 fez uma matéria na qual aparecia um sistema americano todo automatizado, de reciclagem, se eu não me engano, né? Aqui as empresas de coleira sonham com esse modelo, ou de coleta. Aqui as empresas de coleta sonham com esse modelo e lutam contra a ação de serviços ambientais prestado pelos catadores. Você não acha que quem deve decidir essa dívida moral é o eleitor a cada 4 anos? Eu não tenho dúvidas. Eu acho que... Mas, assim, eu não iria falar desse momento da campanha. Mas já que veio essa questão, eu tenho conversado com as pessoas na rua e uma pergunta que me fizeram foi, né, o que você vai fazer para amenizar o impacto ambiental com a distribuição do seu material? Eu falei, a intenção é não produzir impacto ambiental nesse momento ou minimizar ao máximo, dialogando com as pessoas e conscientizando. Como eu falei, o resíduo se torna lixo quando ele é descartado de forma incorreta. Então a conscientização e o diálogo, né, isso também é um ato de educar, é positivo. Sobre essa questão da automatização, a gente tem que pensar, eu acho interessante, Max e dona Terezinha, que a gente olhe o que funciona em algumas cidades dos Estados Unidos e queira trazer esse modelo, principalmente para uma cidade como São Paulo, que é possível economicamente. Mas também é importante a gente pensar, né, que toda essa automatização promovida, construída nos Estados Unidos, é também em função da miséria de países africanos e latino-americanos. Quer dizer, é a nossa pobreza que permite a riqueza não só da Europa, como dos Estados Unidos. Então, se a gente tem essa consciência, a gente pode pensar em modelos. Mas também há uma dívida desses países considerados desenvolvidos com toda a história de pobreza dos países africanos e latino-americanos. Se a gente fizer uma análise histórica, nós sempre fomos saqueados, nós sempre fomos roubados, invadidos, a partir dessa concepção de mundo. E a gente está falando de reciclagem, de resíduo, mas eu acho muito importante pensar também, né? Hoje, a Djamila Ribeiro, por exemplo, propõe a gente pensar nas epistemologias do Sul. E aí a gente esbarra no conhecimento produzido pelos povos originários, que são catalogados historicamente como indígenas, né, na filosofia, na religião, na religiosidade, na concepção antropológica dos pensadores da África, de vários países, de Angola, Etiópia, África do Sul, enfim. Né, para a gente também ter uma outra perspectiva de pensamento, de olhar sobre a sociedade. Porque o olhar produzido por Europa é o olhar da destruição. Os fins justificam os meios. Então, talvez uma outra concepção de conhecimento, como o Max falou sobre inteligência, né, um diálogo com os povos originários que podem nos ensinar que a terra não é minha, mas eu sou da terra e dependo dela. Quando isso adentrar os muros da escola, a gente vai ter uma concepção muito mais ampla dessa relação com a natureza. Só que o pensamento produzido pelos povos originários, Guarani, Tupi, Urupucapó, Jaraguá, Tupiniquim, Tupinambá, muitas vezes é relatado na escola. O Dia do Índio. Poxa, os indígenas nem gostam de ser denominados como índios. São comunidades indígenas, povos originários em sua diversidade. O conhecimento desses povos originários não chega no banco das escolas. E eles seriam um exemplo de relação do homem com a natureza. Porque a concepção é outra. Eles não exploram a terra. Eles comungam com a terra. Eles reconhecem o sentido da terra na sua vida e na sua existência. Então, quando existe essa crítica, os povos indígenas têm muitas terras e improdutivas, não é terra improdutiva, são terras protegidas, terras respeitadas, terras que têm
um valor simbólico enorme para a existência daquela comunidade. É verdade. Você quer comentar, dona Terezinha? Bom, sobre tudo isso que a gente está falando, né, a Terra é o meio ambiente, né? A gente fala muito do meio ambiente, fala muito de proteger a Terra, mas tem muita focação em cima desse sistema. Por exemplo, nós, catadores, catadoras, a gente já faz esse trabalho ambiental. A gente já protege, a gente já tira da terra o nosso sustento. Na criação dos meus filhos, na educação dos meus filhos, e netos e bisnetos, tudo que a gente tem, a gente reaproveita, ou planta, ou reaproveita. A gente não tem a ideia de destruir. Tanto é que lá na nossa casa, lá no Itaim Paulista, 50 metros de frente, é o único lugar que não tem calçada. O único lugar que não tem asfalto no quintal. Porque a terra, eu sempre falo para os meus, a terra é igual a pessoa, ela precisa respirar. Vai pôr em cima da gente um casaco pesado dia de calor. Como é que a gente respira? A terra é a mesma coisa, não é de ninguém, é para ser respeitada. Outro dia eu estava aqui, veio um pessoal aqui perguntando, não, mas essa terra é minha. E eu aqui moro de aluguel, né? As terras estão lá, mas eu aqui preciso estar nessa casinha de aluguel. Eu falei, não, essa terra também é minha. Mas você comprou? Eu falei, não comprei. Mas por que é sua? Porque eu sou filha do dono. Quem deixou essa terra aqui para você, para mim, para todos, mudou-se para bem alto. Foi Deus que passou por aqui e deixou tudo aqui. Para a gente cuidar, zelar e proteger. E não pôr nem um casaco pesado, não pôr nada pesado em cima dela, que ela também vai sofrer. E a gente vai sofrer junto. Então, eu acho que o meio ambiente, a educação ambiental tem que estar nas escolas, não só os povos originais, mas para toda a humanidade, né? Para todo mundo. Deixar um pouco mais a terra descoberta, não cobrir com tanto asfalto, deixar mais respirar. Eu acho que é bem assim. Olha, nossa. Tá sendo iluminador, assim, né? Tá iluminando esse nosso contato com a natureza, essa visão de vocês, assim, tá fazendo... Não sei para quem tá aí nos assistindo, mas tá me fazendo um bem ouvir vocês, que eu tô, assim, emocionado. As pessoas estão gostando bastante. Eu quero me contradizer aqui, quero quebrar um acordo que eu fiz com o professor Eduardo, porque eu agendei todas as nossas lives em maio, né, até novembro. Então conversei com um monte de gente bacana, um monte de gente. Então lá em maio desse ano, no meio, maio, abril, acho, no meio da coisa da pandemia, eu fiz todas as escalações para os convidados da live. E aí o professor Eduardo é candidato a vereador pela rede, e a gente combinou que não ia falar disso aqui, que não ia ser campanha e tal. E realmente não é campanha, o tema não é a campanha, mas todo mundo aí que está assistindo fique sabendo que ele é candidato a vereador, é uma ótima opção, quem está vendo pode tirar suas próprias conclusões. Só para dar esse contexto aí, fique à vontade, tá, Eduardo, para depois até inclusive colocar o seu site aí, ou o seu Facebook, para as pessoas te conhecerem. É um direito democrático, uma ótima oportunidade a gente ter esse acesso aí a bons candidatos. Nós temos aqui na nossa cultura brasileira, eu costumo dizer também que nós somos, eu falo portupi-orubá, não falo português. Eu fiz uma peça, eu trouxe um grupo de Portugal uma vez no Teatro Sérgio Cardoso, com a parceira Creuza Borges, que lotou o teatro. Só que as pessoas não entenderam uma palavra do que o grupo de atores portugueses diziam. Um monte de gente saiu do espetáculo porque não entendiam o que os portugueses estavam falando. É uma relação, muitas vezes, que o português nos entende, mas muitas vezes nós não entendemos o português de Portugal, né? Dada a nossa influência linguística, Tupi, Guarani e Yorubá. E é muito interessante a gente pensar quantos valores que a gente não observa do Tupi. E que quando se diz que uma terra é improdutiva, olha só como existe um jogo de palavras um pouco maluco.
quando a terra é improdutiva e eles não querem fazer nada com ela, eles dizem que é propriedade privada. E o dono que se importe. Quando a terra é produtiva, mas não é lucrativa, para o interesse de algum produtor privado, aí ele diz que essa terra é improdutiva. E não diz que é propriedade natural dessas pessoas, porque elas não têm um cartório, às vezes, dado pelo rei, um carimbo do rei, determinando que aquele pedaço de terra é deles. Então, quando a gente percebe essa estrutura maligna de palavras, o que eles estão chamando de terra improdutiva dos índios, e quando as terras improdutivas deles são chamadas a servir a sociedade, fazendo agricultura familiar, aí eles falam que a terra é privada e não poderia servir a dar utilidade pública para a agricultura familiar. Então existe uma confusão aí, uma confusão de conceitos, né, que eles fazem de propósito, de maldade. Quando eu sempre digo, vou jogar essa pérola aqui também, que os brancos costumam dizer assim que ou escravizaram índios, escravizaram os negros porque os índios eram preguiçosos. Aí eu respondo, não, o branco escravizou porque ele é mau, porque ele é preguiçoso e vagabundo. Porque não tem só duas opções, escravizar um ou escravizar outro. Ele tinha a opção de trabalhar. Ele podia falar, você tem terra aí para plantar um abacate? Deixa eu pegar minha enxada, posso plantar lá? O índio ia deixar ele plantar. Se ele falasse, então eu posso construir aqui a minha hortinha nesse canto, podia conviver e até pegar o pau-brasil sem ter que escravizar ninguém. Podia ele mesmo trabalhar, pôr a mão na massa, na terra, plantar, tirar o fruto, levar, trocar, mas não era necessário. A escravização de alguém para fazer algum serviço é uma ideia pré-concebida de maldade. Né? Não é uma ideia pré-concebida de ou isso ou aquilo. Não existe só essas duas opções. Então, a gente precisa entender algumas visões muito delicadas, sutis, que eles defendem para a gente até no nosso processo de escolarização, que a gente aprende isso, que não escravizou o índio. Eu aprendi isso na escola, que não escravizaram os índios porque eles eram preguiçosos e os negros eram mais fortes, né? Mas eu tenho que me interromper aqui, que o mestre Dinho está aqui falando com a gente um pouquinho. E o Dinho Nascimento fala aqui, passei por aqui por acaso, estou achando o assunto muito oportuno. Aqui no Morro do Querosene, a gente está ativo em ações de meio ambiente. Aliás, acho que é ambiente todo. Porque vamos jogar o tal do lixo onde? Eu tenho um instrumento musical em casa que foi material, lixo, que catei nas ruas e reciclei. Eu utilizei. Transformei em instrumentos de uso prático. Abraço a todos. E Dinho Nascimento, muito bem-vindo à nossa live. Nosso mestre, quem não conhece, é o maestro da Orquestra de Berimbau, é um dos nossos pilares aí também da cultura afro-brasileira em São Paulo. E está sempre estava, né, quando não tinha isolamento, fazendo grandes e bons eventos no Morro do Querosene. Essa ideia de fazer os materiais, Dona Tereza, a senhora já trabalhou com de fazer coleta seletiva para materiais musicais? Olha, Márcio, a vida da gente é sempre coletando, e reaproveitando, e reutilizando, e reinventando. As crianças, principalmente, precisavam de um instrumento. As crianças precisavam de brincar com lata, com plástico, e faziam, sim, os seus instrumentos. Inclusive para o carnaval, lá em Poá, a gente tem lá em Poá tem a escola de carnaval. A gente faz sim, viu? A gente leva a vida na brincadeira, e música é brincar, e reciclar também para criança, tem que ter um aprendizado, uma educação. Mas a gente está sempre reaproveitando. Por isso nós já temos o nosso projeto aí do rebrincar, do reaproveitar, do reutilizar. Isso a gente faz sim, a gente não para de fazer.
Professor Eduardo, a arte e o professor Eduardo, ele é um professor de educação e arte e ele é um artista também. Isso Então, sim. a arte na reciclagem ou a reciclagem na arte, você pode dar um panorama como que essas duas linguagens, essas duas estão coexistindo hoje em dia? Claro. Olha, na verdade, a gente pode pensar, né, que já existe uma corrente de artistas que são denominados ecoartistas, né? E a ecoarte, ela procura, por exemplo, fazer reutilização de materiais para que isso seja aplicado em texturas diferentes. Então, assim, tampinha de garrafa pode se tornar uma textura, né? E isso pode construir na base, porque toda construção de arte, a sua construção simbólica, tem um suporte, uma base. Então, imagina que tem artistas que já transformaram plástico, aquilo que se transformaria em lixo, em textura a ser aplicada em determinado suporte. Também existem os artistas que procuram chamar a atenção da população para uma reflexão sobre o que tem acontecido, né? Com os rios, com os lagos, com as fontes naturais para a nossa sobrevivência e provocado a sensibilidade, a reflexão a partir de instalações. Por exemplo, né, a gente pode pensar quantas instalações já foram feitas usando como suporte o próprio rio Tietê, que as pessoas passavam e perguntavam, mas o que está acontecendo aí? Por que essa instalação está aí? Mas a arte tem esse fundamento de provocar a sensibilidade e provocar aquilo que a gente chama de poesia. O que é poesia? Quando eu faço uma instalação, eu estou construindo uma poesia concreta, porque poesia é todo sentimento subjetivo trazido de dentro para fora, quando eu me relaciono com algum artefato de arte. Pode ser um quadro, pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser uma manifestação popular. Isso é poesia. Então, você pegar essa brutalidade do dia e transformar numa linguagem poética, cheia de poesia, é ressignificar o nosso dia a dia, é provocar a criticidade. Então, eu vou numa exposição de quadros, por exemplo, vamos lá, denominada óleo sobre tela. Mas muito além do óleo sobre tela, eu tenho materiais sendo reutilizados nessa obra, eu posso parar e pensar, mas o que é isso? Por que disso? Às vezes dá vontade de tocar, porque aquela obra mexeu com seus sentidos. E aí, dependendo do modo como eu construo a paisagem dentro desse suporte, eu repenso a vida. A arte tem essa função, Max. Ela tem a função de provocar os sentidos, fazer as pessoas refletirem de uma outra forma. Eu vou fazer um convite um pouco precipitado. Aqui em fevereiro do ano que vem, a gente vai estar na Virada Sustentável. Era para a gente estar neste momento no Centro Cultural São Paulo com a exposição Reciclos, né? Então, até lá, nós já podemos trazer. Você pode convidar todo mundo lá da Câmara para fazer um tour com a gente. Aí traga todos, porque a gente pode fazer um fórum sobre o debate da arte, do trabalho humanizado e do trabalho mecanizado, né? Eu acho que quando quando a gente entra nas cooperativas, quando eu vejo o que a Mara faz e o que a Dona Teresa fazem, tem um outro ensinamento que eu aprendi nisso, não que eu consiga replicá-lo na minha vida, porque acho que vai precisar de muitos anos de luz para conseguir, mas elas conseguem fazer um trabalho humanizado, né? Então tem uma diferença no tratamento, na preocupação. O trabalho vira um meio, as pessoas é o fim. A qualidade, o amor que elas passam para essas pessoas durante o processo de confeccionar qualquer coisa ou qualquer assunto é o fim. E o trabalho é um meio que reúne. É que nem chamar um amigo para almoçar, sabe? Eu chamo isso de trabalho humanizado. É uma coisa que, às vezes, até em alguns grupos de teatro eu vi isso se perder. Ou grupos de artistas
eu vi ficar um pouco mais mecanizado para atender demanda de museu, atender demanda de outras coisas, e começa a desumanizar as relações e a desumanizar as pessoas que estão se relacionando, né? Gerando doença, gerando até uma insatisfação, perdendo um pouco o sentido daquilo que a pessoa está fazendo. E elas criam um sentido tão grande no trabalho em que elas fazem, que eu acho importante a gente debater muito o trabalho humanizado e a reciclagem. Ela humaniza as pessoas, humaniza o meio ambiente e torna a cidade mais segura e mais limpa. E quando você traz isso, a gente fica. Eu começo a perceber assim como é importante. Eu não conhecia esse termo ecoarte, vou passar a adotá-lo nos nossos. Não usava esse termo, não conhecia. E obrigado. E eu acho maravilhoso. Dona Tereza, você tem alguma pergunta para o professor Eduardo sobre qualquer tema, LGBTQI, arte, catadoras? E professor Não, Eduardo, depois, se você tiver alguma pergunta para Dona Tereza. pergunta não, mas eu tenho um convite para que ele fique entre a gente, os catadores e as catadoras, que somos todos artistas. Só que a gente precisa qualificar, né, mais ou menos a arte. Né? A gente precisa denominar melhor a arte. Então, é um convite para que o professor Eduardo permaneça com a gente, não fica só nessa live, mas nos visita, e para a gente estar passando de fato que a própria vida é uma arte. Só que a gente precisa deixar ela em cada lugar e valorizar também os artistas. Falar muito dos artistas. Falar muito do pessoal, artista de rua, muita gente aí para a gente estar conversando. Mas é isso. Então, fique com a gente, professor. Não saia. Olha, mesmo antes desse convite carinhoso, eu já estava aqui, eu ia falar até para o Max, né? Eu quero conhecer a senhora pessoalmente, para a gente poder aprender muita coisa, porque, assim, a senhora falou sobre a questão do casaco pesado, né? Se as pessoas tivessem consciência, né? E essa metáfora do casaco que aquece o corpo, que faz suar, quer dizer, o planeta Terra está sendo aquecido. Cada descarte irresponsável é uma camada de casaco que as pessoas estão colocando sobre a própria vida e não se dão conta disso. Então a gente vai acabar suando muito, a gente vai se sufocar. E eu achei assim, formidável a fala da senhora. E conta comigo, com certeza, como pessoa, assim, né? A gente tá junto nessa luta. Alguma pergunta para ela, professor Eduardo? Você sabe que eu fiquei aqui ouvindo e, Max, a minha avó era crocheteira. E eu nunca consegui ter essa habilidade, né? E eu lembro como era a sabedoria da minha avó, porque a habilidade matemática dela em torno do crochê era imediata, sabe? Ela olhava uma toalha, ela falava assim, o ponto é esse. E ela chegava em casa e reproduzia, e fazia, e criava. E eu ficava pensando, nossa, como é que consegue? Ela sabia até o quanto de linha ela ia usar. E com toda a experiência que a dona Terezinha tem, com tudo que ela viu na vida, a gente passou aí, né, o Setembro Amarelo, onde a gente falou também, se você me permite puxar esse assunto, sobre a questão de prevenção ao suicídio, a vida. E com toda a experiência que a dona Terezinha tem, eu queria muito fazer uma pergunta para ela. Dona Terezinha, viver vale a pena? Vale a pena. Viver vale a pena quando a gente valoriza a vida do outro. Que bonito. Só isso. Nossa. Né? Nossa. Porque, sabe, Max, tudo isso que a gente tem conversado aqui, né? A gente fala, às vezes, com adolescente, eu, principalmente, que sou professor há quase 30 anos, muitos adolescentes, eles olham para essa forma que as cidades vêm se desenvolvendo, e eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, sabe? Toda sociedade evolui, não significa que para melhor. Então, quando a gente pensa no conceito de evolução, a gente tem que pensar, né? Evolui tecnologicamente, politicamente, mas foi para melhor? E o melhor, eu acho que vai de encontro à fala da dona Terezinha, né? Quando a gente se preocupa com o outro, então vale a pena. Aí uma sociedade que se preocupe com
o todo seria uma evolução para melhor. É isso aí. É isso aí. Gente, estamos aqui. Considerações finais, já para a gente ir se despedindo nesse domingo maravilhoso. Eu quero agradecer todo mundo aqui que participou da live. A Dinho Nascimento, a Áurea, a Dora Magalhães, a Áurea, quem mais? O José Adão Oliveira, que é o nosso querido Adão, a Marta Costa, o Dinho Nascimento, a Marília, nossa guerreira aqui, ela está sempre apoiando, está aí do lado da Dona Terezinha. Eu gostaria que a Marília desse um oi, mas ela às vezes não quer ficar dando um oi pra gente. A Joana Prado Medeiros, um monte de gente aqui, nossa, bastante comentário aqui. Quero agradecer a todo mundo que veio participou da live, o Jorge Nascimento, a Ximena. E, gente, muito obrigado. A gente fez alguns pedidos hoje. Acessem o nosso site, contribuam. Contribuam com nossa proposta. Enquanto eu falo, vou pedir para o professor Eduardo colocar aqui o Instagram dele também, para eu poder falar para vocês o Instagram dele. E a Dona Tereza. Viu? Tá aqui a Marília. Essa é a Marília, gente. Que tá bem longe daqui, tá lá do lado da Dona Terezinha ajudando ela. A Dona Terezinha está precisando de geladeira, fogão, geladeira, televisão, um computador para fazer as lives, ou um tablet. Quem tiver disponibilidade aí, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook Cinevozes. Nosso Facebook é o Cinevozes. A gente agradece aos jornalistas livres, Jornal Empoderado, ao Emílio, ao Anderson, a todas as pessoas aí que estão aí apoiando sempre a gente e colaborando. Vocês querem fazer uma consideração final? Muito obrigado e um bom domingo para a família brasileira e do mundo. Max, eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Dona Terezinha, é um prazer conhecer a senhora, ainda que à distância. Quero conhecer pessoalmente. Foi um encontro muito positivo, muito bom, muito cheio de energia positiva e de vida e de experiência. Obrigado por ensinar a gente nesse domingo. Obrigado. Só posso... gratidão. E Max, obrigado por esse encontro. Imagina, eu que agradeço. Gente, sigam aí, procure o professor Eduardo Campos nas redes sociais. Procure, sigam. Vale a pena no Instagram, no Facebook, onde ele estiver. E tchau. Bom domingo. Tchau, Marcos. Bom domingo para todos. Beijo no coração. Até mais. Tá. Beijo. Opa.